ancorando o programa na Rede Gaúcha Sat, e conversam com o secretário de Educação de São Paulo sobre essa experiência da retomada presencial das aulas, que São Paulo já anunciou estar o calendário para essa retomada. Vamos com o Daniel Escola. Ontem nós falamos aqui sobre a retomada das aulas e essa ideia do governo, uma sugestão para que seja retomada de forma presencial o ensino aqui no Rio Grande do Sul, certo? O governo propõe educação infantil, reinício a partir do dia 31 de agosto e seguindo um calendário que vai gradualmente retomando as atividades até o final do mês de setembro. Bom, há muita polêmica, muita divergência, há um dilema sobre isso, há dúvidas, todo mundo tem dúvida em relação a isso. São Paulo anunciou ainda no fim do mês de junho um calendário de retomada das aulas. Então, como todo esse cenário é novo, eu acho que é importante nós conhecermos outras realidades para também podermos, de certa forma, nos espelhar em relação ao que os outros estão fazendo. Então, quero convidar aqui para o programa o secretário de Educação de São Paulo, do estado de São Paulo, Rocieli Soares da Silva. Secretário, bom dia, obrigado pela presença aqui no Atualidade. Bom dia, Escola, bom dia, Rosana, Carolina, é um prazer estar aqui com vocês de volta na Rádio Gaúcha. O prazer é nosso. Secretário, o cronograma é válido para escolas públicas e privadas, do ensino infantil até o superior, e está atrelado à permanência de todas as regiões na chamada fase amarela do Plano São Paulo. É mais ou menos parecido com o que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. A retomada a partir do dia 8 de setembro. Como é que vai ser isso, secretário, para nós entendermos o que São Paulo está fazendo? Bom, vamos lá. Eu acho que o tema mais importante é que a gente precisa olhar para a pandemia que acontece dentro da educação também. Voltar às aulas é muito importante. Obviamente, não é voltar de qualquer jeito, é sempre voltar no momento adequado e com segurança. Mas eu falo de uma pandemia que a gente está discutindo pouco na sociedade brasileira, que é a depressão, o sentimento dos jovens, dos próprios professores, nesse momento. Enfim, é importante que a gente tenha, assim, o compromisso de buscar voltar no momento adequado. E é essa a nossa visão aqui em São Paulo. Então, como você explicou, nós temos aqui todas as regiões, temos que estar todas as regiões no amarelo, começando a contagem por 80% da população no amarelo e nos 14 dias subsequentes, 100% da população no amarelo. E a previsão hoje é dia 7 de outubro para o retorno. E aí voltaríamos com até 35% em todas as etapas. Cada rede, a privada, a estadual ou a municipal, vão dizer quais são. Nisso difere um pouco do que o Rio Grande e outros lugares também estão fazendo, que estão definindo primeiro algumas etapas. Nós aqui estamos dando liberdade para que cada sistema escolha quem deve voltar. Por que que nós entendemos isso como importante? Porque tem uma diferença grande entre o que eu consegui fazer nas escolas estaduais de educação mediada por tecnologia desde abril, o que a rede privada faz ou o que as redes municipais fazem. Então, eles podem priorizar determinadas faixas etárias de acordo com a sua necessidade local. Esse é um ponto. Um ponto importante, desculpa, Escola, só rapidinho para esclarecer, é que a partir do dia 8 de setembro, nós permitimos a volta opcional, tanto para a família quanto para a própria escola, para a comunidade escolar, para aqueles que desejarem, portanto, fazer algum reforço escolar. Não é a volta às aulas, mas nós temos alunos que, por exemplo, não conseguem fazer atividade à distância, ou por falta de equipamento, ou seja, por desigualdades sociais que existem, né? Se a escola desejar, pode fazer atendimento. A gente já tem escolas querendo e já fazendo de algum jeito a busca por esses alunos, então também está permitido. E aí isso é regional. Estando no amarelo por 28 dias, poderá fazer a partir do dia 8 de setembro. Tá, dia 8 de setembro, vamos supor, vamos tentar ser um pouquinho mais, dar um zoom aqui nessa discussão. Vamos pegar um exemplo prático, tá? Uma escola privada, uma rede privada de ensino de São Paulo, decide retomar as aulas dentro de protocolos a partir do dia 8 de setembro. O que vai poder e o que não vai poder a partir de 8 de setembro?
O que pode de 8 de setembro é atividade de reforço escolar. A gente ainda vai regulamentar isso nesses próximos dias com o Conselho Estadual e com a Secretaria, mas o que é isso para o pai e para a mãe que está nos atendendo? É aquela atividade que o aluno ou faz no contraturno. Ele vai para a escola de manhã, assiste as aulas todas normais, e no contraturno ele pode assistir uma aula mais de português, uma aula mais de matemática, fazer outras atividades. Então, o que a gente quer é que se faça um reforço. O aluno não entregou as atividades do primeiro bimestre, que nós já encerramos, né? Portanto, eles podem chamar esse aluno ou um grupo pequeno de alunos e, eventualmente, ajudá-los para que eles possam concluir essas atividades, ainda que atrasado, porque nós estamos com o sistema aberto, porque a gente não pode deixar ninguém para trás. E como é que vai ser o protocolo dentro da sala de aula? O que o Estado espera que seja seguido dentro da sala de aula? Por exemplo, uma sala com 20, 30 alunos, o que é permitido? Bom, primeiro, não é permitido uma sala com 20, 30 alunos, né? Esse é o primeiro, assim, nós temos os nossos protocolos estão bem rígidos. Tem que ter o afastamento de 1,5 metro, tem que manter sempre o uso da máscara, a Secretaria está comprando, já compramos, na verdade, todos os EPIs, enfim. E a escola, o nosso protocolo fala de até determinado percentual. Então, em setembro, é extremamente opcional, inclusive para a escola. A escola diz aqui, eu não preciso, eu consigo fazer essas atividades todas remotas, não quero nada. Pode. Um professor quer fazer uma atividade com um determinado grupo porque ele sentiu necessidade, ele também poderá, desde que cumprir essas regras. Então, dentro da sala de aula, a gente está falando de ter, em setembro, 5 a 10 alunos no máximo, que, pelo tamanho das nossas salas, mantém um distanciamento muito maior, inclusive, do que o previsto. 5 a 10 alunos no máximo por sala de aula? Na nossa rede, a gente deverá trabalhar com 5 a 10 alunos nesta primeira etapa, na escola. Logicamente que isso vai crescendo com o tempo. Em outubro, quando voltariam as aulas curriculares, por assim dizer, né, seria de até 35%. Portanto, ainda uma sala de aula que tenha 30 alunos vai ter 10 a 11 alunos, talvez 12, dependendo do tamanho da sala. Isso é muito importante, até para a gente aprender a fazer um retorno com extremo cuidado. Nós entendemos que não dá para voltar todo mundo ao mesmo tempo, tem que ser um número menor, com entradas específicas. Então, por exemplo, o horário de entrada de aula não será o mesmo horário tradicional. O aluno vai ter menos tempo dentro da escola, provavelmente, porque ele vai entrar um pouco mais tarde, vai sair um pouco mais tarde ou um pouco mais cedo, depende do horário de entrada dele. Por quê? Não dá para ter aglomeração na entrada. Então, cada turma terá um horário específico de entrada. Vai ter um horário específico do recreio, né? Como se chama aí no Sul. Então, você tem que ir adaptando, e isso vai ter variações também para o tamanho da escola, né? Escolas maiores têm algumas características diferentes de escolas menores. Secretário, a gente olhando assim, o plano de São Paulo, o plano dos outros estados, não há a menor possibilidade de se cumprir a carga horária que é prevista para o ano letivo, né? Em nenhum estado com todas essas restrições. Como é que fica isso? O senhor foi ministro da Educação e teve uma experiência de olhar o Brasil como um todo. Temos realidades extremamente diferentes em cada região do país, inclusive no estágio em que está a pandemia. Esse ano de 2020, de certa forma, é um ano perdido para a educação? De forma nenhuma, não concordo que seja um ano perdido. Apesar de não chegar perto de ser um ano normal, né? A gente está nesse limiar. Por que eu digo que não é um ano perdido? Porque, primeiro, nossos professores aqui estão fazendo, e no Brasil inteiro, né? Estão fazendo um grande esforço para ter atividades com nossos estudantes. E mesmo que essas atividades, logicamente, não substituam o professor na sala de aula presencial com os estudantes, isso é fundamental para o desenvolvimento das nossas crianças e dos nossos jovens. Ter atividade é importante. Tem estudos que mostram hoje que longos períodos sem atividade prejudicam o desenvolvimento cognitivo e o socioemocional, especialmente daqueles que mais precisam. Isso é tão forte aqui em São Paulo, a gente reorganizou. São Paulo tinha 30 dias de férias em julho e nós diminuímos isso para 15 dias e distribuímos essas 2 semanas em 2 breaks, 2 paradinhas, uma em abril e outra em outubro, né? A gente ia executar esse calendário novo esse ano. Por quê? Porque longos períodos acabam atrapalhando mais o desenvolvimento das crianças, né? Quando a criança está lá aprendendo a ser alfabetizada, fixando a mãozinha e tal,
maravilha, está desenvolvendo, ela para por 30 dias. A família mais pobre tem que trabalhar, está lá, não tem quem fique direito com a criança, ela volta alguns passinhos para trás, e aí a escola tem que retomar. Isso acontece naturalmente. Então, o esforço que a gente está fazendo, ainda que não seja igual, é importante ser valorizado. Logicamente que a própria LDB já traz desde a década de 90 a possibilidade de adaptação. Apesar de dizermos que hoje é o mínimo de 800 horas e de 200 letivos, a LDB prevê que em casos de exceção poderá ser revista essa regra. Então o Conselho Estadual tem poder para, do ponto de vista legal, fazer alterações. Nós já flexibilizamos aqui o número de dias, ainda estamos mantendo o número de horas, porque apesar de não termos as horas presenciais, as horas à distância e atividades contam. Mas ainda assim a gente deve fazer uma revisão na parte documental com as escolas públicas e privadas do Estado de São Paulo. Secretário, especialistas em vigilância têm alertado para a importância da capacidade de testagem e rastreamento nesse processo de volta às aulas. Como é que São Paulo está lidando com isso, uma vez que a gente sabe que essas crianças, evidentemente, voltam para casa e muitas delas convivem com os avós, com pessoas mais idosas. Como é que vocês estão lidando com essa necessidade de testagem e rastreamento? Bom, esse é um tema extremamente relevante e importante. Eu acho que, primeiro, vale só comentar, nós temos alguns casos importantes, uns cases, né, importantes aí no mundo afora em relação ao comportamento da educação na pandemia. Primeiro, a escola não está muito longe de ser o principal ponto de infecção das pessoas. Isso tem um estudo bacana que compara a Suécia com a Finlândia, por exemplo. A Suécia nunca parou, a Finlândia parou. Dois países muito parecidos, inclusive em população, proporção, em perfil e tudo, e não há nenhuma diferença de contaminação entre esses dois países, mesmo não tendo parado as aulas na Suécia. Na Alemanha tem um estudo, por exemplo, que mostra que as crianças infectam menos, inclusive, as pessoas, né? O potencial, especialmente crianças até 10 anos. Logicamente, o adolescente está mais próximo de um adulto, mas os sintomas são muito mais baixos. Então, primeiro ponto de segurança absoluta, antes até da testagem, do monitoramento, é monitorar quem é grupo de risco, e esses não podem voltar de jeito nenhum nesse primeiro momento. Ponto 1. Porque o monitoramento não é só quando você volta, tem que ser anterior, né? O acompanhamento e a diminuição de possibilidade de erros. Ponto 2 importante, como o principal local de contaminação acaba sendo a própria residência, eu tive Covid e acabei pegando dentro de casa. Apesar de sair todos os dias trabalhar, assim, o rastreamento mostrou que eu peguei de uma outra pessoa que mora conosco dentro de casa. Então, este é um ponto importante. Se houver sintomas, se houver qualquer pessoa infectada dentro de casa, não vai já mais para a escola, seja o profissional, seja o estudante. 2, testagem. O ideal é que seja o PCR, e que, em havendo um caso confirmado, se isola a turma e faz o teste naquela pessoa, logicamente, e no entorno, para saber qual foi o impacto. Em havendo uma pessoa contaminada numa sala e outra em outra sala, aí é melhor você paralisar por 14 dias a escola para você entender qual é o movimento. Não necessariamente testando todos, mas testando por amostragem. Lembrando que após 14 dias aí, não tendo mais o sintoma, a tendência é de que o vírus já tenha ido embora. Então você tem que mesclar o monitoramento com a própria testagem. Não adianta dizer que vai testar todo mundo, isso não será, não é o caminho em nenhum lugar do mundo. Você faz a testagem para você entender a situação local. Uma testagem mínima e que seja possível de nos dar essa amostra, essa visão do momento e da forma adequada de retorno da escola. Para a gente encerrar, secretário, ontem nós ouvimos aqui o nosso secretário da Educação, Faisal Caram, e ele reclamou da omissão do Ministério da Educação em definir uma diretriz para o país. Mas como cada estado tem situações bastante peculiares, eu lhe pergunto, até invocando mais uma vez a sua experiência de ministro da Educação, está havendo omissão do MEC? Deveria ter uma diretriz nacional sobre a volta às aulas? Sem dúvida nenhuma, a liderança do Ministério da Educação é importante, inclusive a definição dela, né, do papel do próprio Ministério, é claro em relação a isso. É lógico que as redes estão muito mais na mão dos estados, dos municípios,
e toda a sua principal regulamentação. Então, lógico, não é diminuir o papel dos estados e municípios, mas sem dúvida é uma lacuna do Ministério da Educação, que a gente espera que com este novo ministro, com o Milton, a gente consiga avançar, porque afinal de contas agora o diálogo está voltando, e acho que isso é importante nesse momento. Lembrando que nós estamos falando daqui, e o Faisal tem razão nesse tema, mas tão importante quanto a participação do Ministério neste momento para nos apoiar, fundamental, mas vamos levar um período de até 2 anos para começar, para dizer que conseguimos recuperar a educação, né? Assim como a economia demorará para voltar exatamente ao patamar anterior, a educação também vai ter este ponto, e nós acreditamos aqui que vai até o ano de 2022 para esse processo de recuperação. Mais um motivo para o Ministério da Educação liderar esse processo e apoiar especialmente estados e municípios, e especialmente aqueles que mais precisam nesse momento. Secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rocieli Soares da Silva, o senhor é gaúcho, né? É formado aqui no Rio Grande do Sul, inclusive. Sou gaúcho de Santiago. Opa. Aliás, se me permitir, escola, mandar um abraço aí para a Escola 25 de Julho de Novo Hamburgo e para a Gomercido dos Reis de Passo Fundo. São 2 escolas públicas que eu estudei, minha formação. Acho que caiu a ligação do secretário aí. Bom, mas de qualquer forma está feito o registro, tá feita a entrevista aqui. Secretário que é gaúcho, natural de Santiago, estudou aqui no Rio Grande do Sul, né, em escolas aqui do Rio Grande do Sul, e é formado também aqui pelo Rio Grande do Sul. Secretário Rocieli Soares da Silva, secretário de Educação do Estado de São Paulo. Interessante a experiência de São Paulo. Eu acho que é importante ouvir essas opiniões, essas ideias de outros estados, até para saber como o Rio Grande do Sul também pode encaminhar as coisas da educação a partir de agora, aqui também para a nossa educação, já que há tantas dúvidas em relação à volta às aulas, né, Rosane? Escola, ontem, depois que nós entrevistamos o secretário Faisal Caram, eu recebi a mensagem do Bruno Weiser, que é presidente do Sindicato das Instituições de Ensino Privado, dizendo que as escolas privadas estão prontas com todas as condições de segurança para retomar as aulas. Mas volto àquilo que disse ontem aqui, falta ainda segurança para os pais. Quando os ouvintes mandaram muita mensagem ontem, muitos pais e mães dizendo que não se sentem seguros para mandar suas crianças e seus adolescentes para a escola nesse período ainda, quando os números no Rio Grande do Sul são muito altos. Quando nós ainda temos o número de casos, aparentemente está se estabilizando, mas está lá no topo ainda, que não se sentem seguros para mandar. Claro, o nosso calendário aqui prevê um recomeço gradual a partir de 31 de agosto, ainda faltam quantos? 18 dias, nem sei que dia dias. Hoje a gente se perde, hoje é 12, hoje né? É 13. Então, seria dia 31 de agosto para começar e só se retomaria plenamente em 31 de outubro. Mas são estratégias diferentes de cada estado para a volta às aulas. Alguns já começaram a voltar plenamente, mas são aqueles que passaram por situações bastante dramáticas, né? O caso do Amazonas que nós mencionamos ontem foi um dos estados que no balanço, na contabilidade final de mortos, de falta de respiradores, de tudo, tem um dos piores resultados do Brasil. Parece que lá a coisa já passou e realmente as crianças voltaram às aulas, mas ainda não dá para dizer que a experiência está 100% aprovada, porque é depois de 15 dias de um contato maior que podem ou não aparecer os casos. Bem, aí nós tivemos então o pessoal